E atenção, sem perder tempo, eu trago a informação para você que ele passou por audiência de custódia, atenção, e teve a prisão mantida em audiência de custódia. Atenção, Paraíba, João Lima vai ao presídio do Roger. Atenção, a informação agora confirmada que o João Lima será transferido ao presídio do Roger. Você está preso. A prisão dele foi mantida. A audiência de custódia fez os trâmites burocráticos apenas para saber se a prisão era ou não legal, se havia alguma ilicitude na prisão. Não foi encontrado nenhuma ilicitude. Portanto, segue-se o processo e o João Lima será levado a qualquer momento para o presídio do Roger. Nós, inclusive, estamos com os nossos repórteres ladeados, a Alamara Barros e o Simon Cavalcante, para trazer toda a cobertura do caso mais comentado no Brasil. Infelizmente, meus amigos repórteres Alamara e o nosso Simon e você que está em casa, vivemos hoje uma pandemia de agressões contra mulheres, de feminicídios no nosso Brasil. Na Paraíba não é diferente e esse caso joga luz, joga uma lupa nessa vergonha que a gente encara todos os dias, que são agressões contra as mulheres. Me sinto envergonhado com os números que infelizmente ostentamos aqui na Paraíba. Mas o caso do João agora ganha repercussão, como eu disse, nacional, e eu vou girar com os nossos repórteres. Vou primeiro com a Alamara. Me dá licença, Simon, só rapidinho, vou dar a Alamara aqui, porque ela tem lugar de fala, é mulher, e fala melhor do que ninguém dessa pouca vergonha que é a agressão contra a mulher, e fala do caso que é repercussão nacional. Alamara Barros, é com você a informação. Boa noite para todos que acompanham o Cidade Alerta Paraíba. É isso mesmo, Fábio, como você bem falou, uma pandemia de agressões contra a mulher, né? A gente tem trazido aí absurdamente tantos casos, praticamente toda semana, sobre esse tipo de situação. E agora de um homem conhecido, de uma família renomada, família conhecida aqui no estado da Paraíba, e que foi notícia em todo o Brasil durante toda a programação da Rede Record também, inclusive. E nós estamos nesse momento aqui no Fórum Criminal de João Pessoa, porque a qualquer momento o cantor João Lima sai para seguir direto para o presídio do Roger. Ele passou por audiência de custódia, lembrando mais uma vez que a juíza Maria do Socorro manteve a prisão preventiva dele decretada. Essa demora toda, Fábio, é porque só na tarde de hoje, pelo menos 20 audiências de custódia foram realizadas. Então, assim, já foram finalizadas essas audiências. Acontece que agora estão fazendo os procedimentos de alvarás para quem teve a liberdade concedida e os trâmites para aqueles que vão seguir para os presídios aqui de João Pessoa, né? A gente já teve essa informação que ele segue para o presídio do Roger, onde está o nosso colega Simon Cavalcante, para pegar aí a chegada dele lá no presídio. O Berg filmou agora há pouco, volta a mostrar lá, Berg, a viatura da Polícia Civil já preparada, com a porta ali já aberta, né? Onde ele vai entrar para seguir para o presídio do Roger. Um caso de tamanha repercussão, absurdo, 2 meses de casamento, onde a própria vítima relatou que na própria lua de mel do casal, ela já vinha sofrendo essas agressões, não chegou a falar até então para ninguém conhecido, para ninguém da família, porque a gente sabe, né? Na verdade, só ela e Deus sabe os motivos pelos quais ela estava guardando isso, seja por ameaça, vergonha, por não querer se expor, por também não querer expor a família do agressor. Mas a gente está cansado, Fábio. Eu, como mulher, como você falou, e obrigada por me dar essa oportunidade, né, que fala durante o programa ao vivo, mas apesar dela se expor da maneira que ela foi exposta nesses vídeos que estão viralizando na internet, eu acho que além de você procurar a polícia, a mulher tem sim
que começar a colocar câmeras, gravar e expor esse tipo de homem que não tem um mínimo de caráter e faz isso com a própria esposa com 2 meses de casamento. A gente viu nos vídeos, que coisa mais estranha. Ele agredia, depois beijava, depois cuspia no rosto da própria esposa, né? Então isso é repugnante, não dá para aceitar mais esse tipo ou qualquer outro tipo de violência, não é só física não, emocional, psicológica também. A mulher agora tem que começar a falar e perder o medo, né, de resguardar ele, a própria vida também, com medo de ameaças, porque a polícia está aqui para prender e espero que a justiça também seja feita e ele pague por esse crime. Agora vamos chamar aí a parte onde ele se apresentou hoje pela manhã na delegacia e a gente conseguiu ainda falar com ele, onde ele pedia perdão à imprensa, né? Vamos assistir mais uma vez esse trecho aí. João, você quer falar alguma coisa? Eu vim colaborar com a justiça. Diga aí o que foi que aconteceu. Colaborar com a justiça espontaneamente. João, você quer falar alguma coisa? Em respeito a tudo que aconteceu, eu estou aqui. E a família, ela tá muito abalada. Perdão a todo mundo, perdão. Olha só, foi um tumulto muito grande. A gente tá vendo aqui agora, ele está sendo colocado dentro da viatura. Olha, em um pronunciamento aí, né, da vítima, Rafaela Brilhante, ela chegou a relatar que uma das violências cometidas por ele chegou a obrigá-la a segurar uma faca e tirar a própria vida. Então, daí você tira a crueldade, né, desse homem que casou com essa mulher há 2 meses. Depois de um relacionamento de 2 anos, e até fotos dela da lua de mel mostram as marcas, né, no corpo dela de possíveis agressões também praticadas por esse homem. Mas agora, Fábio, eu vou chamar o Simon Cavalcante, que está lá na frente do presídio do Roger, para pegar aí a chegada desse homem, que vai sair a qualquer momento, Berg, mostra de novo, daqui do Fórum Criminal de João Pessoa, e eu tô por aqui de plantidão desde as 2 horas da tarde. Qualquer coisa eu te chamo, caso eu veja qualquer movimentação dele aqui saindo, viu? Chamo o Simon agora, direto do presídio do Roger. Oi, Elamara, boa noite para você, boa noite, Fábio, e a todo mundo que acompanha o Cidade Alerta Paraíba nessa segunda-feira, né, que estão todos os paraibanos chocados com esse fato, né, que foi revelado durante o fim de semana. A gente também está de plantão aqui em frente à penitenciária do Roger, né, esperando, né, que a qualquer momento o cantor João Lima pode chegar aqui, né, assim que ele sair lá do Fórum Criminal, onde a Elamara está, né, o fórum fica na Avenida João Machado, na região central de João Pessoa. O bairro do Roger fica relativamente próximo, né? Então ele vai ser trazido diretamente para cá. Vocês estão vendo que a gente está bem em frente mesmo, então ele vai entrar por esse portão. Esse portão a gente não tem acesso, né? Fica fechado, mas assim que se aproxima, né? Ele é aberto para que a viatura, né? O veículo que vai trazer o cantor, né? Tenha acesso ao presídio. Essa penitenciária é conhecida como o presídio do Roger, né? Mas na verdade ela se chama Desembargador Flósculo da Nóbrega, e ela é feita exatamente para receber esses presos provisórios, né? E que eles ficam aqui enquanto aguardam a finalização do processo. Enquanto está acontecendo o julgamento, eles ficam aqui dentro até que o processo seja concluído. Se for inocentes, eles são liberados, se não, são encaminhados para outra penitenciária. E mais uma vez, infelizmente, esse presídio, né, se torna aí na verdade, um palco, né, de um fato nacional, né, que a gente sabe que o Ítalo Santos está aqui dentro também, junto com o marido dele. E aí, mais uma vez, a gente está aqui de plantão em frente a esse presídio, né, diante de mais um caso de repercussão nacional, né, caso esse que revoltou todo mundo por essa violência, né, de um cantor paraibano que faz parte de uma família que tem um legado tão bonito na música paraibana, na música nordestina, mas que infelizmente resultou aí nesse fato covarde, né? Então, a qualquer momento ele vai chegar aqui e a gente vai mostrar tudo ao vivo. Agora é o seguinte, né? A gente já disse aí, né, que ele já passou por audiência de custódia, tá tendo essa demora lá porque são
outras pessoas também que estão passando pela audiência, né? Então eles vão trazer todos de uma só vez aqui para o presídio do Roger. Mas antes mesmo, né, desse resultado da audiência de custódia em que a prisão preventiva dele foi mantida, a gente ouviu um dos advogados, né, do acusado, que é o Luiz Pereira, e ele falou exatamente isso, que já era esperado, né, que essa prisão preventiva fosse mantida, e a gente confere agora. A defesa não teve ainda acesso à investigação, né, o que ela disse na delegacia, nem ao conteúdo da decisão judicial, para que a gente pudesse impugnar através de um pedido de relaxamento de prisão, de uma revogação de prisão ou de um habeas corpus. Já havia medidas cautelares que foram deferidas em seu desfavor. Então, essas medidas protetivas estavam sendo cumpridas. Então, ao nosso ver, não há necessidade da prisão porque não há descumprimento. Contudo, o juiz entendeu diferente. Bom, tá aí a fala do Luiz Pereira, que é um dos advogados de defesa do cantor, né, João Lima. Ele já falando, né, dessa expectativa da manutenção da prisão, né, preventiva, né, mas eles vão aguardar, né, estavam aguardando, na verdade, esse resultado, e assim, né, que ele for transferido para cá, eles vão tentar flexibilizar aí essa prisão, ou seja, vão tentar colocar o cliente deles em liberdade. Então a gente vai permanecer aqui, né, em frente à penitenciária do Roger. Por enquanto aqui só tem movimentação de imprensa, tá até relativamente tranquilo, mas a Lamara continua lá no Fórum Criminal e vai aguardar também a saída, né, do cantor, o acusado, né, de violência doméstica. A gente lembra que a prisão preventiva foi decretada por conta de violência doméstica, mas a defesa da ex-esposa dele, né, a doutora Rafaela Brilhante, né, vai tentar também no decorrer do processo enquadrar como tentativa de feminicídio, e a gente vai acompanhando e atualizando. Agora eu chamo novamente a Lamara, que está lá no Fórum Criminal, para nos atualizar, né, se já está tendo alguma movimentação para essa transferência, né, para saber se ele já está sendo trazido aqui para o presídio do Roger. A Lamara, é com você. Simon, você daí, né, aguardando a chegada dele, e eu daqui no Fórum Criminal de João Pessoa, esperando que ele passe a qualquer momento até a viatura da Polícia Civil. Como eu falei, demorou a tarde inteira, porque só hoje foram pelo menos 20 audiências de custódia. Já finalizaram essas audiências, estão só aí fazendo os procedimentos legais mesmo, para aqueles que receberam alvará de soltura e para os que vão seguir para os presídios aqui em João Pessoa. E friso mais aí uma vez que o cantor João Lima, acusado de agredir e até cuspir no rosto da esposa, como mostram as imagens aí nas redes sociais, ele vai seguir direto para o presídio do Roger. Hoje pela manhã a equipe nossa também acompanhou o momento em que ele chegou na delegacia da mulher, em que ele se apresentou acompanhado dos advogados, do pai também, né? Então assim, na hora em que o pai estava dando uma entrevista, ele entrou pelo outro portão, meio que driblando a imprensa, e deixou até a imprensa revoltada com esse comportamento, com essa atitude, né? Mas assim, a gente está acompanhando agora cada passo dele, que daqui a pouco encerra lá no presídio do Roger, e a gente vai trazer logo mais também algumas falas da vítima, da Rafaela Brilhante, da mãe dela, onde ela relata alguns momentos, né, de terror, momentos em que ela passou de agressão, de violência desse homem, que ela inclusive fala que ele sempre foi um homem sangue quente, mas que nunca tinha chegado a esse ponto. Infelizmente, a partir da lua de mel, o que era para ser um sonho de toda mulher, né, de ter um casamento feliz, se tornou um pesadelo para essa jovem. Volto com você, Fábio, mas já já eu te chamo para as atualizações. Tá, Lamara, já tem uma movimentação aí? Eu tô vendo um policial acabando de chegar. Me dá a imagem desse policial, certo? Não sei se já é um prenúncio do que ele vai sair, mas também me dá a imagem da viatura aonde o João Lima vai ser conduzido. A viatura já está com o porta-malas aberta e na minha terra é o famoso camburão. O famoso camburão. O João Lima, acostumado a subir em palcos pelo Nordeste, pela Paraíba, acostumado a cantar, a fazer seus shows, será agora um palco diferente. Acostumado a subir em palcos, o João Lima vai subir num camburão, ser levado do fórum até o presídio do Roger dentro de um camburão. Gente, há pouco mais de 60 dias,
Um casamento cheio de pompas, bonito, com champanhe, sorrisos, juras de amor entre eles. O João se apresentando como um verdadeiro lorde, o homem que o pai da Rafaela confiou no altar para cuidar da filha. Quando um pai entrega uma filha no altar, é para confiar, é para guardar, é para cuidar. O pai entrega a filha no altar, dando ao futuro genro, dando ao genro ali os cuidados de alguém que ele criou com muito amor, com muito carinho, dedicou tempo, sabe? Atenção, o amor da vida do pai. E de repente, esse homem que o pai confia a filha, vira um monstro dentro de casa e agredia a Rafaela dentro da casa dos pais. O quarto aonde se processavam as agressões é dentro da casa dos pais da Rafaela. Olha que absurdo. E aí eu tenho um ponto para levantar um questionamento. Ninguém me disse isso, mas isso está na minha cabeça. Essas agressões, acho que já tem uma desconfiança dentro dessa casa para colocar uma câmera exatamente naquele local para flagrar a agressão. Acho que alguém na casa já desconfiava das agressões. Não sei se a mãe, acho que minha filha está apanhando, ou o próprio pai, acho que minha filha está apanhando, ou a própria Rafaela, estou apanhando, mas preciso produzir provas, senão não vai parar, senão ele vai matar. Repara onde está o ângulo dessa filmagem, repara onde está essa câmera. É num corredor que pega a porta do quarto aberta e dá exatamente para ver as agressões se processando e com áudio ele fala absurdos, ele xinga a Rafaela e diz para ela, me diz com quem você está me traindo, abre a boca e xinga, xingamentos chulos, depois beija, depois cospe, um comportamento estranho, confuso, agressivo, que parece muito um monstro agindo, mas vai pra cadeia. O João vai pra cadeia. Quero dizer que ele vai pra cadeia, inclusive, e não mancha a história da família. Eu quero chamar muita atenção, porque o João, inclusive, é neto do saudoso Pinto do Acordeon, de uma família séria da Paraíba. O próprio pai, o Cicinho, o tio, Molima, estão flagrantemente envergonhados com o que está acontecendo e não estão passando a mão na cabeça. Pelo menos é o que me consta, porque se passar, vai levar cacete também. Porque se passar, vai levar cacete. Não me importa. Mas pelo que me consta, a família está extremamente constrangida com o que está acontecendo. E repito, é uma família séria, mas nesse momento os olhares têm que ser para essa moça que apanhava e não apanhava pouco, Me dá a imagem do casamento, torres de champanhe, um casamento com pompas, um casamento caro, um casamento de uma estrela, junto com uma doutora, uma médica famosa também, com choro, com emoção, com um caminhar para um altar que de repente se transforma num grande pesadelo. Olha a torre de champanhe que eu me referia. E de repente tudo se desmorona. De repente vem à tona um homem que por trás de um sorriso, de uma faceta muito bem feita, tem a face de um agressor, tem a face de um homem que agride e tem uma face do homem que, se não cuidar, mata. Já eu converso novamente com a Alamara e com o Simon. A Alamara está exatamente no fórum, com a imagem do nosso cinegrafista, do camburão para onde vai o João Lima. Daqui a pouquinho e vai ser um translado rápido. Do fórum até o presídio Roger vai demorar mais ou menos aí 10 minutos, se muito demorar. Me dá só um minutinho que eu volto com esse caso.